propósito de apresentar nossa concepção sobre os principais itens de transformações lineares e também a apresentação de um programa que realiza as transformações de translação, rotação e escala. Eu sou o Daniel. Jaqueline e Berê. Transformações lineares. As transformações lineares são funções matemáticas realizadas entre dois espaços vetoriais. Existem condições para uma transformação ser considerada uma transformação linear e serão apresentadas a seguir. As duas condições principais para uma transformação ser considerada linear são: a transformação de um vetor mais outro vetor é igual à imagem desse vetor mais a imagem do segundo vetor. A transformação deste vetor multiplicado por um escalar é igual à imagem deste vetor multiplicado por um escalar, para qualquer U e qualquer V pertencente a um conjunto V, e para qualquer alfa pertencente aos números reais. Exemplos de transformações lineares. Considerando o vetor V pertencente aos números reais e um vetor W também pertencente aos números reais, uma transformação de R2, que no caso seria o conjunto V, transformado para o conjunto W, ainda considerando a lei da transformação. E essa lei, que está posta aqui, que seria 3x, seria o primeiro elemento, menos 2y é o segundo elemento, e x menos y é o terceiro elemento. Então, aqui fazendo os cálculos da imagem do conjunto V, para transformar no conjunto W, aonde o ponto 2 e 1 do conjunto V, utilizando a lei da transformação, acaba resultando no conjunto W. Então, 3 vezes 2, que é o primeiro elemento, menos 2 vezes 1, que é o segundo elemento, e o terceiro elemento vai ser o x menos o y, que seria 2 menos 1. Então, fica resultado 6 menos 2 e 1. Aqui para o ponto menos 3, aliás, 1 e menos 1 e 3, resulta no segundo ponto, menos 3, menos 6 e menos 4. E o ponto 0 e 0 acaba se tornando todos os vetores nulos. Agora vamos conferir se de fato essa transformação que mostramos há pouco, ela é uma transformação linear. Então, a primeira condição é que a soma desses vetores tem que ser igual à imagem a soma das suas imagens. Então, substituindo na equação anterior, temos 3x1 mais x2 menos 2y1 mais y2, x1 mais x2 menos y1 mais y2. Multiplicando os parênteses, fica 3x1 mais 3x2, seria o primeiro elemento, menos 2y e menos 2y2. E o terceiro elemento, x1 mais x2 menos y1 menos y2. Aqui substituindo, deixando todos os valores, todos os y1 e x1, todos os índices 1 em evidência, separando, temos então 3x1 menos 2y1, x1 menos y1, mais 3x menos 2y2, x2 menos y2. Portanto, se torna verdadeira essa condição, ou seja, o exemplo dado a seguir é uma transformação linear por a primeira condição. E conferindo a segunda condição, multiplicando por um escalar cada vetor, teria que ser igual à imagem desse vetor multiplicada por um escalar. Então, aqui está a substituição: 3 alfa x1 menos 2 alfa y1, alfa x1 menos alfa y1. A transformação, deixando o alfa em evidência, temos então que alfa multiplicado 3x1 menos 2y1, x1 menos y1. Portanto, essa condição também se torna verdadeira, então fica confirmado que a transformação é linear.
Agora, temos um exemplo de transformação onde é feita a translação de um ponto. Essa transformação pode ser sem alteração no eixo y, onde é simplesmente somado um valor ao ponto x do seu vetor, e onde ele será transladado ou deslocado em relação ao ponto inicial. Também pode ser realizada sem alteração no eixo x, onde altera-se ou soma-se um valor apenas em y. Outra aplicação seria a rotação de um ponto, por exemplo, onde a equação que rege essa rotação está colocada aqui. Transformação de x e y. O ponto x seria x cosseno de um ângulo. Esse ângulo é o ângulo que você deseja rotacionar a sua imagem, menos y seno do ângulo. O ponto y passa a ser x vezes seno do ângulo, mais y cosseno do ângulo. Aqui temos um exemplo numérico de uma rotação de um ponto. O ponto esse é 4 e 2, e sendo que a gente quer rotacionar π dividido por 2. Esse ângulo π dividido por 2 é um ângulo de 90 graus. Então essa matriz transformação em rotação, ela resulta nesses valores. Cosseno de π sobre 2 dá 0, seno de π sobre 2 é 1, como tem o sinal negativo fica menos 1, seno de π dividido por 2 é 1, e cosseno de π dividido por 2 é 0. Multiplicado no nosso ponto 4 e 2, temos um resultado de menos 2 e 4. Ou seja, o nosso ponto anteriormente 4 em x e y em 2, ele se torna menos 2 em x e 4 em y, que é apenas um exemplo ilustrativo de uma rotação de uma imagem. Isso será muito útil na aplicação de computação gráfica. Outro exemplo seria a escala, também chamada de dilatação ou contração de vetor, aonde é multiplicado um coeficiente em x e em y. O coeficiente dessa dilatação ou contração. A exemplo, a gente pode aplicar um coeficiente de 0,5, ou seja, estamos aplicando uma contração na nossa imagem. Aqui o ponto x, aliás, y e x, y4, x2, y1, x1, y1, x5. Temos o desenho aqui da nossa imagem inicial, aonde é feita a aplicação, a multiplicação por esse valor de escala. Então temos o resultante y2 x1, que anteriormente era 4 e 2, y 0,5 e x 0,5, que anteriormente era 1 e 1, e y 0,5 e x 2,5, que anteriormente era 1 e 5. Então, tivemos toda uma contração dessa nossa imagem, além de um deslocamento dela em relação à origem, mais próxima à origem. No caso de uma dilatação, ela seria, aumentando 1,5, por exemplo, ela se deslocaria mais distante da origem e aumentaria seu tamanho. Pode-se pensar que essa seria a imagem original, e aplicando um coeficiente de 1,5, ela se tornaria de volta à imagem original que foi mostrada aqui. Vamos tratar agora das coordenadas homogêneas. Para cada transformação, existe uma matriz de transformação apropriada. Na translação, nós temos que P' é igual ao valor que você quer transladar mais o P original. Isso é uma soma. Na escala, você tem o P' igual ao valor que você quer escalar mais o P original, multiplicação. Na rotação, você vai ter o P' igual ao valor que você quer rotacionar vezes o P original, multiplicação. Então, é importante que possamos tratar as três matrizes de forma consistente e homogênea, para que possam ser facilmente combinadas. Essa combinação vai facilitar os cálculos.
Então, se os pontos forem expressos em termos de coordenadas homogêneas, todas as três transformações serão tratadas como multiplicação. Aqui nós temos as equações de translação, onde você vai ter a matriz, a escala, também com sua matriz, e a rotação. As principais referências utilizadas nesse trabalho foram Azevedo e Conce, Computação Gráfica, Teoria e Prática, Fernandes, Álgebra Linear e Ponto V. Agora vamos à aplicação prática desse exercício, onde foi desenvolvido um programa para executar todas as ações que o usuário desejar. Vamos à demonstração então da nossa aplicação. Inicialmente nós temos uma matriz com uma casa desenhada, onde os zeros não representam nada e o 1 representam os traços da casa. Então a nossa primeira matriz, ela é a matriz mesmo, o nome dela é matriz. Vamos dar uma olhada nesse desenho que temos nela aqui. Ó, temos um desenho onde temos os 1s ali, nós temos o desenho de uma casinha. E é nessa casa que nós vamos trabalhar a nossa aplicação. Na sequência, foi declarada uma matriz vazia chamada matriz escala, onde ela tem o mesmo tamanho da original, 50 linhas e 30 colunas. A próxima matriz declarada no nosso programa foi a matriz translação, onde ela será utilizada para fazer a translação da casa. E a última matriz declarada na nossa aplicação, então, foi a matriz rotacionada, onde ela vai receber as informações após os cálculos da rotação. Vamos começar então com a nossa aplicação. A primeira coisa que ela faz é apresentar essa matriz inicial, porém ela só vai apresentar os valores onde tiver o 1. Quando ela detectar um 0, a matriz ela só vai apresentar um espaço em branco. Isso ele vai fazer para cada elemento da matriz. Então, o primeiro questionamento ao usuário é referente à escala que ele quer fazer na casa, onde 1 representaria o tamanho original da casa, acima de 1 representaria uma ampliação e abaixo de 1 uma redução da casa. Então, por exemplo, se o usuário informar 1.5, é porque ele está querendo uma escala de 50% maior à casa original. E se ele informar a aplicação 0.5, representaria 50% menor a casa. Ou seja, como é que funciona esse cálculo? Para cada elemento da matriz onde tiver o número 1, ele vai pegar o ponto original. Por exemplo, ele achou ali o número 1 na nossa matriz original. E ele estava no ponto 10, 20. 10 em x e 20 em y. E a nossa escala vai ser uma escala de aumento, por exemplo, 1.5. Então ele vai multiplicar o elemento 10 vezes 1.5, vai retornar 15. O novo ponto vai ser 15. E o y estava em 20 vezes 1.5, vai retornar 30. Então o novo ponto em y vai ser 30. Assim ele vai fazer para cada elemento onde tiver o número 1 na matriz. E vai escrever na nova matriz escala, os novos pontos encontrados, o número 1. Então ele apresenta como ficou essa matriz escalada, e agora ele começa então os cálculos de translação. Ele pergunta ao usuário então qual quantidade, enquanto ele quer transladar essa em x e enquanto ele vai querer transladar em y. Ou seja, ele vai verificar também se esse valor informado pelo usuário não foge da matriz. Enquanto o usuário não informar um valor correto dentro desse range, ele vai ficar questionando o usuário. Vamos ver aqui então. Depois ele começa nos cálculos. Como é que funciona? Ele pega a quantidade que o usuário informou em x, ele procura na matriz original aquele ponto, o ponto era 10, 20. Então, o usuário quer que ele faça mais
10 à direita ou à esquerda. Ele quer mover a casa à direita ou à esquerda. Então ele vai fazer uma soma do que foi informado pelo usuário na coordenada original da casa. Se esse resultado, essa soma, estiver dentro das possibilidades da nossa matriz translação, ele vai escrever o número 1 na matriz translação. Caso exceder a matriz, ele vai ignorar e vai para o próximo elemento. Então o programa apresenta essa matriz transladada e já questiona o usuário referente ao ângulo de rotação que ele quer fazer na matriz. Como é que funciona o ângulo da matriz? Ele pega, então, ele vai calcular uma nova posição, né, para translação, para rotação. Então o ponto era 10. Ele vai fazer então 10 vezes o cosseno do ângulo que o usuário informou, mais 20, digamos que o primeiro ponto que ele achou lá era 20. 20 vezes o seno do ângulo informado pelo usuário. Esse será o novo ponto em x. E o cálculo do y é o ponto então encontrado. O novo ponto em y vai ser 10 vezes o seno do ângulo, esse valor vai ser negativo, mais o y, que a gente estava dando o exemplo de 20, vai ser multiplicado pelo cosseno do ângulo informado pelo usuário. Então, na matriz rotacionada, a nova matriz, ele vai escrever o número 1, se ele estiver dentro das possibilidades da matriz, também para não exceder, não dar um erro de programação e exceder a matriz. E a última operação, então, que o nosso programa faz é exibir essa matriz rotacionada. Vamos executar, então, essa aplicação e ver como ele retorna os desenhos para nós. Primeira coisa, então, ele acabou apresentando ali a casa e já me pergunta, ó, como é que você quer a escala? Eu vou querer, então, uma diminuição da casa. Então, eu vou informar para ele 0,5, ou seja, 50% do tamanho original. Ele me pergunta em quanto eu quero transladar em x. Eu vou colocar aqui 10, ou seja, ele vai ir à direita. E se eu fornecer um valor negativo, ele vai ir para a esquerda. Então, vamos colocar aqui 5. 5 à esquerda. E em y, eu quero que ele suba 10 também. Então, eu vou colocar negativo. Ele vai subir 10 posições de linhas. E a última questão do meu programa é o ângulo de rotação. Eu vou colocar aqui 20 graus. Então, vamos ver como é que então ficou a apresentação do programa. Vamos voltar aqui no log. Essa é a casa original. Essa é a escala de 50% da minha matriz original, desenho da casinha. E a translação, eu pedi para ele subir 10 linhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A original estava com 20 linhas. Se eu contar aqui, eu vou ter 20 linhas até começar a casa. E agora eu tenho 10, porque eu pedi para ele subir 10 linhas. E pedi também à esquerda. Então, ela foi movida para a esquerda, negativamente. Eu botei no número negativo. E a última operação seria a rotação, que ele fez uma rotação de 20 graus. Por que não ficou um desenho perfeito aqui da casinha? Porque no meu cálculo, eu tenho um arredondamento, porque a minha matriz não trabalha com vírgulas. Então, devido a esse arredondamento, é perdido um pouco da proporção da casa. Porque a nossa matriz não trabalha com vírgulas. Se der números com vírgulas aqui, ele vai fazer um arredondamento. Então era isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço.